Então, agora a gente vai falar de aspectos funcionais da amputação. Tem algumas coisas que favorecem a recuperação posterior do paciente e que muitas vezes depende do atendimento que esse paciente teve, da cirurgia que foi feita e do tratamento ali no pós-operatório, né? Algumas vezes isso depende da gente, fisioterapeuta, a gente faz parte do processo, mas algumas vezes depende mais do médico, do cirurgião, tá? De qualquer forma, gente, um coto funcional, né? O que que seria um coto ideal? Então, que ele tivesse, em primeiro quesito, o nível adequado. Então, diante do que a gente falou ali dos níveis, né, tem níveis melhores e níveis piores. Então, esse nível adequado depende da causa da amputação também, né, depende do porquê que aconteceu aquele processo. Então, não é sempre que a gente consegue ter esse nível adequado. Um coto estável, então um coto estável é que tem um bom equilíbrio muscular da musculatura agonista e antagonista da frente e de trás, tá? Presença de um bom coxim, o coxim é a parte final do coto, né, revestido de músculo e de tecido adiposo, lembrando que o tecido adiposo ele tende a diminuir, a murchar com o passar do tempo, mas um bom revestimento de músculos ali durante o momento que a gente falou de nível de amputação, eu fui falando para vocês, né, dessa passagem de músculos, de ancorar o músculo, né, no osso, muitas vezes pode ser dada a volta embaixo do coto. Bom estado da pele, isso diz respeito à cicatriz, à vascularização da pele, a aderências, né, que podem ser formadas. Isso a gente está falando de um coto funcional. Então, o melhor coto possível. A ausência de neuromas e de espículas ósseas, a gente já vai comentar melhor. Boa circulação arterial e venosa, lembrando que toda vez que sofre amputação, aquele tecido ele vai sofrer um processo ali de revascularização, né? Porque vasos foram cortados, interrompidos, sofreram anastomose. Boa cicatrização e ausência de edema importante. Então, dentro disso, a gente vai ter algumas características, tá? A cicatriz operatória, sempre que possível ser terminal, né, mais na parte de baixo do coto, evitar aderência nos planos profundos, isso é com o médico, tá, gente? Então, durante a cirurgia, vai fazendo a sutura de camada por camada, para evitar que tenha aderência da pele mais superficial, por exemplo, no osso. Isso pode acontecer e depois dificulta muito a protetização. E deve-se buscar sempre, né, aí é com o médico também, um coto levemente cônico, e isso tem a ver com as questões de coxim, tá? Ponta do coto com músculos, então sempre que possível esse tipo de arrumação aqui é feita, tá vendo que forma esse coxim? Para que a gente tenha, né, esse coto, esse coxim bem formado, e também, gente, para que não fique ponta solta, porque esse músculo ele vai ser inserido aqui no osso, né? Então ele vai ter que ser inserido em alguma parte para que ele tenha função, ele tem que ter origem, tem que ter inserção. Quando fica com massa muscular volumosa solta, isso dificulta a protetização. Às vezes fala, né, que chama-se, é um termo não muito legal, mas orelha de cachorro, fica com uns pedaços de massa, né, soltas, e isso dificulta demais a protetização se acontecer. Então, o músculo ele serve para proteger essa parte final óssea e também formar um bom coxim e estar ancorado. Na extremidade distal do osso, normalmente é feita uma raspagem e ele fica meio arredondado para evitar a formação de espícula. Espícula é uma pontinha, assim como essa que eu estou mostrando, tá? Em criança, né, que ainda pode ter crescimento ósseo, pode-se usar uma cápsula de silicone no final, justamente para bloquear esse crescimento. Vaso sanguíneo deve ser ligado à medida que os músculos foram seccionados, né? Então, tem todo o cuidado ali da cirurgia vascular. Os nervos, né? A extremidade distal do nervo deve ser cortada, assim, tracionando, então traciona o nervo e corta para que ele possa retrair e não aquele nervo que é para baixo, né? Que é para a região inferior que foi amputada.
e não formar neuroma, porque a neuroma é como se fosse uma cicatriz do nervo, ele vai crescendo ali, e se ele ficar próximo a essa região da pele, ele causa muita dor e também dificulta a protetização. Em relação à pele, a estrutura da parte mole com ligeira tensão, para evitar as partes soltas, mas não muita tensão para evitar a aderência. Então, coisa da cirurgia também. O edema é o pior inimigo da prótese, sempre manter o coto enfaixado com atadura elástica, então isso já acontece a partir do pós-operatório, né? E aí, normalmente, a gente vai comentar ali na frente, mas já deixa o enfaixamento em 8, ou espiga de milho, é o nome do enfaixamento, e sempre com maior pressão distal, menor pressão proximal, porque o que a gente quer, o que a gente pensa é melhorar o retorno venoso, né? Então, você dá mais pressão embaixo, justamente para favorecer o retorno venoso e o retorno linfático. Problemas que pode aparecer após a amputação é a sensação do membro fantasma, quando o paciente continua sentindo que o membro está ali, né? Por exemplo, a perna foi amputada, mas o paciente tem a nítida sensação que a perna continua ali, e isso demora um pouco realmente para passar, porque lá no cérebro do paciente, o mapa mental dele vai levar um tempo, né, para ser modificado. E a dor fantasma, que é quando o paciente sente dor não na perna amputada. Então, ele fala, ai, está coçando no meio do meu dedo, mas ele tem uma amputação transfemoral, né? Ele fala claramente, não está coçando entre o hálux e o segundo dedo, meu dedão e o segundo dedo. Então, isso tem muito a ver também com o trauma, com a lesão, com o processo que ele passou, com o processo de perda psicológica, mas pode aparecer. E as principais complicações da amputação, então, vão ser a sensação fantasma, dor no coto, neuroma doloroso e alterações dermatológicas. Esses vão ser os principais pontos que normalmente a gente encontra. E aí a gente entra no tratamento fisioterapêutico propriamente dito, né? Então, o que que a gente tem de diretriz, tá, gente? Então, o tratamento fisioterapêutico ele já começa no primeiro dia pós-operatório, né? E aí, via de regra, do primeiro ao terceiro dia, exercício respiratório, isométrico, passivo e resistido, progressivo, normalmente isométrico é o que a gente faz primeiro e depende da tolerância do paciente. Do quarto ao 10º, daí já começam os exercícios mais ativos, né? Exercícios globais, resistidos, treinos de transferência. Do 11º ao 14º, exercícios resistidos, de dessensibilização do coto, quando já tirou ponto, né? Já está tudo cicatrizado. Uso de próteses temporárias, quando possível, descarga de peso ajoelhado de gatas e em pé. Faz parte do tratamento o enfaixamento do coto, que é aquele que eu estava falando para vocês, né? Que é o enfaixamento em 8, em diagonal, maior tensão na parte distal, evitar dobra e não exceder 12 horas por dia, isso mais a longo prazo. As principais deformidades que a gente tem, né? Então, na transfemoral, ela deforma flexão, abdução e rotação externa, transtibial, flexão do joelho, Pyrogófilis frank e Chopard, não é Pirogóf, é Chopard. Elis frank, predomínio flexora, tá? Então, predomínio de flexão. Posicionamentos, isso aqui é uma coisa bem simples, mas que às vezes cai na prova, tá? Então, o que que acontece? Já vi algumas provas cobrando, então, não, aqui na transtibial, né? Não pendure o coto quando estiver deitado, não sente na cadeira de rodas com o coto flexionado, não coloque travesseiro embaixo da coxa do joelho, não coloque travesseiro embaixo da coluna, não deite com o coto flexionado, não coloque travesseiro entre as coxas, não sente com a perna cruzada e flexionada. Todas essas, então, são recomendações gerais para a gente evitar essa deformidade. O tratamento do edema, então, além da questão do enfaixamento do coto que a gente falou,
Drenagem linfática, o enfaixamento, contenção elástica com o uso de luvas e meias específicas, né, feitas para o amputado, cinesioterapia e linfodrenagem mecânica. Então, a drenagem linfática manual, pessoal, não vamos entrar muito em detalhes, acho que não vai ser o objetivo, não deve cair na prova, mas só para a gente lembrar que é aquela massagem para acelerar o retorno linfático. O enfaixamento, isso aqui não é uma amputação, eu sei disso, essa paciente era uma paciente minha mastectomizada, mas é só para mostrar, reforçar a faixa elástica, e daí sempre lembrar, né, que é importante deixar esse enfaixamento, principalmente no início. A cinesioterapia ela é bem importante para que a gente favoreça o retorno linfático. Então, aqui a gente vê o vaso linfático, o músculo relaxado. Quando o músculo contrai, ele aperta o vaso linfático e ele acelera o retorno, tá? E aí, se a gente faz contração do músculo e, ao mesmo tempo, usa uma faixa, então a gente acelera ainda mais esse retorno linfático. É por isso que a cinesioterapia é importante. A contenção elástica, eu sei que aqui também não é amputado, mas só para a gente lembrar, são as meias e as luvas que podem ser feitas sob medida, e a linfodrenagem mecânica, que são os aparelhos de pressão, né, que vão enchendo progressivamente, sempre maior pressão distal, menor pressão proximal, para favorecer o retorno, para favorecer o fluxo, tá joia? Depois eu tiro as dúvidas, tá, pessoal? Então, esses são os pontos principais. Aí a gente tem alguns pontos também em relação às próteses, que são importantes da gente frisar, da gente reforçar. Então, a prótese é o dispositivo que vai suprir a ausência do membro perdido, tá? Ele pode ser funcional, a prótese ela pode ter função realmente, ou ela pode ser estética, ela não tem função, ela não mexe, mas ela tem um fim estético. Vamos ver quais são os pontos, né, mais importantes em relação às próteses, gente. Então, quanto aos tipos de próteses, a gente tem dois tipos, a endoesquelética, que são as mais modernas, elas são montadas em módulos, né? Então, tem o encaixe, o joelho, a perna, o tubo, o pé protético, e aí vai depender do nível de amputação e do que o paciente quer fazer. E a gente tem as próteses exoesqueléticas, que são aquelas mais antigas, chamadas também de convencionais, né? Que são menos estéticas, que têm menos variedade e muitas vezes são mais difíceis do paciente ter independência com esse tipo de prótese. Então, atualmente, o que a gente vê mais é a prótese endoesquelética sendo prescrita e sendo utilizada. Bem, tem alguns detalhes que caem em provas. Então, um deles é o soquete. O soquete, gente, é essa parte aqui, opa, desculpa, essa parte aqui que encaixa, tá? Então, tem alguns tipos diferentes de soquete dependendo da amputação. Quando a gente pensa aqui, ó, na transfemoral, então aqui, transfemoral, os soquetes vão ser terminal, com apoio na extremidade distal do membro, ou isquiático, com apoio na tuberosidade isquiática. Essa é a forma como ele vai ser colocado, tá? Já na transtibial, a gente tem esses três tipos aqui, e são eles que mais caem na prova. Então, esse aqui a gente tem que fazer asterisco também, tá? Bem, a gente tem o KBM, que é com apoio nos côndilos femorais, é o mais utilizado. Eu sempre, para lembrar, gente, o KBM, eu lembro que o apoio é no côndilo, tá? Faz força, amizade, aí escreve côndilo com K, e ele é o mais utilizado. A gente tem o PTS, que é para coto curto. Para lembrar, eu também lembro S, não é short. Short em inglês é curto, né? Então, PTS para coto curto.
e o patelar, ou PTB, que tem apoio no tendão patelar, é um modelo ultrapassado, pouco utilizado. Mas esses aqui é sempre bom lembrar, gente. Então, lembra do KBM, que é o mais utilizado, é apoio no côndilo, o PTS, que é a alternativa para coto curto, e o PTB, que daí eu lembro desse P aqui, eu levo em consideração mais o P, que tem esse apoio patelar, mas ele é um modelo mais antigo, dava muita tendinite do tendão patelar no paciente, que acabava levando ao abandono. Então, em relação aos soquetes, os mais importantes que caem com maior frequência são esses da amputação transtibial, tá? KBM, PTS e PTB. O encaixe, ele já é um pouquinho diferente. É como é a parte de cima do soquete, tá? Aqui também para amputação transfemoral. Eu vou mostrar a figura que fica mais fácil. Então, a parte de cima do soquete, ela pode ser quadrilátera, então quadradinha, né? Nesse, a distância médio-lateral é maior que a antero-posterior, dá para ver aqui, ó, distância médio-lateral maior, e isso faz maior pressão no isquio, e pode ser um pouco mais desconfortável para o paciente, mas é uma forma que tem. E a outra é a contenção isquiática, que já tem um diâmetro mais parecido, distribui melhor a pressão. Esses pontos mais grossos aqui, gente, é onde faz mais pressão, tá? Então, a isquiática aqui, ó, distribui melhor a pressão, e aí o paciente fica mais confortável. Pacientes que fazem atividade esportiva, têm melhor função com esse tipo de encaixe. E o sistema MAS é o mais evoluído, que permite maior mobilidade, né? Acabei nem colocando aqui, porque não é destaque. Então, destaques aqui, né? O que a gente tem que saber? A diferença de prótese endoesquelética para exoesquelética, os apoios, os soquetes, principalmente de transtibial, e os encaixes da transfemoral, quadrilátero e isquiático, que lembrando que o quadrilátero é mais desconfortável, faz mais pressão, e no isquio dá para ver aqui, ó, pela imagem, e muitas vezes o paciente acaba abandonando a prótese. Nesse momento, pessoal, isso que a gente vai falar de prótese de membro inferior, e ao responder questão, a gente aprofunda nos pontos que a gente achar necessário. Aqui a gente tem um universo de coisas, tanto que a disciplina dura um semestre todo, né? Mas a gente tem que partir de algum lugar. E esse aqui é o conhecimento básico que a gente tem que partir. De membro superior, a gente vai ter as próteses cosméticas ou estéticas, as funcionais ou ativas e as mioelétricas. Então, a cosmética ou estética, ela é não funcional. Ela é usada exclusivamente para estética. Não tem compromisso com a funcionalidade, a mão não movimenta. Então, é isso aqui, tá? Então, é colocado ali para o paciente poder ter, né, essa parte estética, não chamar a atenção, mas os dedos não vão movimentar. A ativa ou funcional, ela funciona com a força do corpo da pessoa. Então, o paciente faz movimentos de outra parte do corpo para movimentar a prótese, seja, né, o cotovelo, por exemplo, quando há uma amputação mais alta, ou seja, o gancho, né, porque a mão protética ela é um gancho, tá, gente? E aí, por exemplo, aqui, ó, tem a correia A, B e C. Então, cada uma dessas correias, dependendo do movimento que o paciente fizer, vai transmitir a força aqui, né? Então, sei lá, se ele abduz a escápula, faz um movimento. Se ele aduz a escápula, faz outro movimento. Se ele levanta o ombro, faz um movimento. Se ele abaixa, faz outro. A prótese ativa, então, depende dessa força de contração do paciente. E a mioelétrica, ela funciona
com ativação muscular e ativação elétrica. Então, ela é carregada na tomada, tá? Ela tem uma bateria e ela também tem um implante na musculatura que sobrou. O paciente ativa o potencial músculo de ação, né, do músculo, e aí essa prótese, né, com essa bateria, amplifica o sinal para que ela movimente. Normalmente, é mais essa parte distal da mão mesmo, né, do gancho protético, de abrir e de fechar a mão. Mas as mioelétricas, então, ela tem essa capacidade de potencializar o potencial de ação muscular que o paciente gera por vontade própria, tipo, ao ativar os extensores ou os flexores, o gancho vai abrir ou o gancho vai fechar, tá? O tipo de prótese ele vai ser indicado de acordo com o nível de amputação, a capacidade e a praticidade. Para o paciente usar uma prótese, então ele tem que ter a capacidade de colocar a prótese de maneira independente, no caso de membro inferior, transferir e andar com independência. O coto tem que ter uma forma ideal, lembrando que aquela forma é a forma cônica, né? Que depende tanto da cirurgia quanto do enfaixamento. Boas condições de cicatriz, senão não vai conseguir. ADM ativa e passiva, mantida, força muscular e para prescrição da prótese com sucesso, tem que avaliar a presença de complicações. Então, se o paciente estiver ainda com complicações, muitas vezes tem que resolver essa complicação para depois prescrever a prótese definitiva. Quando a gente fala de treinamento com prótese de membro superior, o objetivo é que o paciente seja o mais independente possível, tá? De membro inferior, alguns pacientes vão apresentar maior independência com a marcha com muleta ou com a cadeira de rodas. E pode ser necessário o uso de algumas adaptações, então, né, em membro superior, para alimentação, refeição, higiene. Bem, para treinar prótese, então o paciente tem que treinar, colocar e tirar a prótese, descarga de peso ajoelhada em pé, e aí seguir aquela ordem que a gente falou do treino lá dos aparelhos para deambulação, né? Barra paralela, andador, muleta axilar, canadense, bengala e depois sem prótese, tá? Então, aqui é um exemplo, né? Aqui é uma forma de colocar a prótese. O paciente, ele enfaixa o coto, aqui no caso, de cima para baixo, para que depois ele possa puxar aqui essa pontinha, a hora que ele puxa, a prótese adere, ela cria como se fosse um vácuo para ficar presa ali na perna. E aqui são pacientes que a gente acompanhava no estágio lá na Católica, no estágio de órtese e prótese. Então, marcha aqui, né, deambulando na barra paralela, exercícios de alcance, o paciente tem que ser independente, tá? Esse aqui é o KBM, lembra que a gente falou? Esse encaixe no côndilo femoral, que é o mais confortável. Mesmo se a prótese for convencional, a gente tem que ver como que a gente consegue ajudar esse paciente o máximo possível. Mas as próteses hoje em dia são muito modernas, então o paciente sobe degrau, fica no pé só, pratica esporte, e aí a gente vai progredindo com ele, né, nesse processo, finalizando com treino proprioceptivo e tudo mais. E para membro superior, fortalecimento, alongamento, coordenação e AVDs. Então, muitas vezes, quem faz mais essa parte de AVDs é até a terapia ocupacional, mas só para a gente ter uma ideia geral de como que isso vai funcionar. Então, a base, pessoal, de amputação, prótese, é essa aqui. Deixa eu só encerrar aqui.